Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Drica Gomes. Vim trazer aqui um vídeo muito interessante para a gente falar de Saturno, porque Saturno, ele é o regente de 2024. E entendendo a energia de Saturno, a gente vai conseguir ter orientações muito melhores de como agir, do que fazer em 2024, sob a regência de Saturno, que vem representar o tempo, que vem representar a sabedoria, que vem representar a nossa responsabilidade diante da vida, assumir os nossos compromissos, ter disciplina e ter seriedade. Então, a gente vai entender aqui muito sobre Saturno e vai ser bem interessante. Eu já quero trazer para vocês aqui o mapa astral de previsões para 2024. Quando você faz esse mapa astral, você tem previsões personalizadas só para você, porque elas são baseadas no seu mapa, onde você vai receber orientações para a vida profissional, financeira, saúde, espiritualidade, amor, tudo para você poder ter um guia para você se orientar em 2024. As informações para você fazer o seu mapa estão todas aqui no link na descrição desse vídeo. Hoje eu tenho uma convidada especial, que é a Cris Moraes. Ela vai estar aqui junto para a gente conversar sobre Saturno. A Cris Moraes, ela é astróloga, ela é terapeuta, e juntas aqui a gente vai estar num bate-papo muito legal, muito interessante para você aí. Vou chamar aqui a Cris e a gente vai começar então o nosso bate-papo sobre Saturno. Eu sou a Cris Moraes, eu sou terapeuta emocional TRG, terapia de reprocessamento generativo, trabalha com o inconsciente, e eu também sou terapeuta comportamental e emocional. Que interessante, Cris. Então, eu acho que nós temos trabalhos, assim, bastante parecidos nessa área terapêutica. Nós temos muito, né, para falar de Saturno, é muita coisa, então a gente já começa a entrar nesse tema. E fica aí ligado que agora a gente vai desenvolver aqui tudo que está envolvendo Saturno em 2024. Saturno, ele é o planeta que vai reger o ano de 2024. Essa regência de Saturno é com orientação naquela antiga tabela dos caldeus. Então, existia ali uma tabela por onde se guiavam o período de cada regência, de cada planeta. Segundo essa tabela dos caldeus, 2023 foi regido pela Lua, que tinha a ver com as emoções, com sentimentos, com toda uma questão mais voltada também do inconsciente, né? Todo esse processo regiu 2023. Nós estamos indo agora para uma energia saturnina, que vem para o ano de 2024. Então, eu quero falar um pouco sobre Saturno, primeiramente, depois a gente desenvolve um pouco mais o que é Saturno em 2024, que é quando ele vai estar em Peixes. O Saturno em si, ele carrega geralmente, né, para o entendimento das pessoas, uma coisa mais pesada, mais densa. Geralmente, quando a gente fala de Saturno, as pessoas olham ou entendem que ele é um planeta que traz mais uma carga pesada, negativa, do que um lado bom. Eu quero falar aqui sobre os dois, porque tudo é dual, né? Não existe só o negativo, não existe só o positivo. Em tudo tem as suas dualidades. Então, eu quero comentar aqui um pouco sobre essa energia, essa vibração de Saturno. O que ele representa, o que ele significa. O que Saturno, para você, Cris, representa? Quando você fala de Saturno, quando você pensa em Saturno, qual é assim, a primeira impressão, você como uma astróloga já muito experiente, né, no que Saturno representa, qual é a primeira sensação ou imagem ou percepção que você tem? Para mim, o Saturno, quando eu era mais nova, eu tinha medo de Saturno.
Porque Saturno é um planeta que traz medo. Uma das características do Saturno é gerar medo em você, né? Saturno é aquela vozinha que fica assim, falando para você assim, olha, você não vai conseguir aquilo, olha, você não vai conseguir não sei o quê, olha, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E você congela, você para e fica morrendo de medo daquilo. A hora que você encara, que você decide, que você resolve os seus problemas e você vai, aquele medo, ele se dissolve, ele se dilui, não acontece mais, você não tem mais medo. É um jeito do Saturno funcionar, né? Então, ele traz uma autoridade interna, que é a sua autoridade. Porque se você pegar, por exemplo, o Saturno no mapa, além do Sol, o Saturno também é o pai, assim como a Lua é a mãe, né? Então, o Saturno, ele como um modelo interno seu, ele vai reproduzir o modelo do seu pai. Então, Sim. Por exemplo, você tanto pode analisar no mapa astral o Saturno como sendo o seu pai, como você pode avaliar o Saturno dentro de você como sendo a sua autoridade interna, né? E você pode avaliar, assim, qual a diferença entre os valores que o seu pai passou que não eram os seus e os valores que são os seus. O Saturno, ele cobra muito isso, para você fazer essa diferenciação, porque o Saturno, ele é o planeta dos limites, né? Ele dá forma das coisas, ele dá muros, ele dá limites, ele que você tem um espaço amplo, assim, um espaço sem forma nenhuma, você tem Netuno. A hora que você faz, assim, um quadrado no ar, você deu forma, isso é Saturno. E quando você consegue olhar para os seus valores e para as suas crenças limitantes, né? Porque tudo que tem a palavra limite está relacionado com Saturno, né? Sim. Saturno rege ossos, que é a sua estrutura, rege unhas, rege cabelo, né? E rege a pele, que é o órgão que você tem que separa, que é o limite que separa o seu interior do exterior. Saturno, ele é um limitador, né? Mas o que traz o peso para ele é que esse limite, muitas vezes, é visto como um aspecto negativo. Quando a gente olha para esses limites de Saturno, entendendo que ele é necessário para que haja a fisicalidade em si, a gente já começa a entender Saturno de uma forma diferente. Não é? Você não acha? Por isso que quando você tem os 30, entre 28 e 30 anos, você tem a primeira crise de Saturno, o primeiro retorno de Saturno, que é uma crise emocional que você tem com relação a quem é você, o que é que você está fazendo, quais são os seus valores, quais valores dos outros que foram colocados dentro de você, para você fazer essa separação entre o valor alheio e o seu valor, né, o seu questionamento, para você separar o que é seu, o que é do outro, porque a partir daí é que você vai conduzir a sua vida mesmo, é o primeiro momento em que você tem a sua grande maturidade. E a partir do momento em que você tem a grande maturidade, você é obrigado a encarar os seus medos, as suas dificuldades, essas coisas, essa coisa negativa que a gente coloca como Saturno, porque ele vem com medos, né? Ele vem com cobranças, ele vem, por exemplo, com documentos, né? Eu acho que nós vamos aí em 24 ter muito problema com documentos, por exemplo, porque ele é representado por autoridades. Tudo que é autoridade na sua vida é Saturno, seja ele um órgão, um valor, uma escola, uma religião, sociedade, o seu pai, o seu sócio, o que for um sistema de governo também, né, Saturno? Com certeza, com certeza. Ele é a representação dos sistemas que são constituídos, né? De fato. Então, todo o sistema que é constituído, que está lá formado, é Saturno. E aí, você falando dessa revolução, né, que Saturno marca sempre essa revolução a cada 29, 30 anos, revolução na vida, né, da gente, e é justamente nesse momento onde você tem que assumir a sua responsabilidade sobre a vida. Isso. E Saturno, ele é um marcador desse processo, né? Como se dissesse assim, chega de ficar dependendo de papai e mamãe. Chega de ficar aí achando que as pessoas têm que fazer por você. Assuma
a sua responsabilidade, que é a sua verdade, né? Vai para a vida, que é o que Saturno também, como um pai, configura na astrologia. E aí você entende que você vai ter que criar agora a sua própria realidade. Exatamente. Você vai ter que ver o que você não criou até agora, o que você precisa criar, porque a partir de agora você entende que a responsabilidade da criação da sua realidade é sua. Sim, a tomada de posse, né, do quem eu sou, o que eu quero, construir o meu caminho, né? Quero construir o meu caminho para poder viver a minha realidade, porque até então é como se a pessoa estivesse vivendo a realidade de uma infância, né? Ou de uma adolescência, que estava muito mais ali na sombra dos pais. E a partir daí é o momento da tomada da minha vida, né? Eu tomo posse da minha vida e vou para o mundo vivenciar todas as questões que eu me responsabilizo por ela daqui para frente. E sendo Saturno esse planeta que exige de nós essa postura, né? Saturno, ele exige de nós essa postura, esse reconhecimento da nossa responsabilidade, essa tomada da frente para as questões na vida, sempre de uma forma séria, né? Porque Saturno é o planeta que você tem que entender ele, que é para ser levado a sério. Mas não é isso que ele é ruim. É aí que tá, eu acho que a grande questão que precisa ser colocada aqui, porque, como eu falei no começo, né, as pessoas entendem Saturno como se fosse negativo. Mas é bom você tomar essa responsabilidade e seguir a sua vida. Isso não é negativo, isso é preciso para o crescimento, para o seu desenvolvimento. Exato, porque o que a gente vê de Saturno que é uma coisa que aparentemente pode ser ruim, né? Porque Saturno cristaliza tudo, né? Ele cristaliza, ele dá forma em tudo, então ele cristaliza. Ele vai cristalizar o seu ego, por exemplo. O ego é cristalizado por Saturno, por isso que o Saturno é o responsável pelas crenças limitantes, pelas tradições, pelas leis, por guardar a história, a tradição, os antepassados, tudo que é do passado, o Saturno cristaliza e vai guardando e vai mantendo aquilo, né? Assim como ele faz com o ego. Então, por exemplo, quando você tem um ego cristalizado, é que muitas vezes vem a dor que o Saturno te dá. Porque às vezes você percebe que você tem um ego que está impedindo você de fazer as coisas que você precisa fazer. E o teu ego não permite. Então vem o Saturno nessa hora e te dá uma cobrada. Ou você modifica esse ego, você entende a dimensão deste ego e transforma, ou então você vai adoecer, porque a doença ela vai ser provocada por você mesma, dependendo do quanto você aceitar ou não a transformação. Mas sim, sempre vai ser você que vai provocar. E aí Saturno cristaliza isso também, né? Exato. Ele também cristaliza uma doença, no caso. Exato. E aí é difícil de você lidar, por isso que fica como grande maléfico, né? Mas, na verdade, é sempre a gente que tem a opção de mudar ou não. Porque não é o planeta que decide, né, Cris? Aí que tá. Não é o planeta, não é Saturno que escolhe, eu vou cristalizar uma coisa ruim. Exato. Quem dá o direcionamento somos nós. A única coisa que ele faz é cristalizar. Né? Ele não escolhe, para ele não tem lados. Quem dá o lado da coisa somos nós, a nossa consciência, né? A nossa vibração, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós temos de intenção, é isso que vai ser cristalizado. Sendo esse cristalizador de situações, é também algo que a gente precisa refletir muito, principalmente para 2024, quando a gente for entrar nessa questão de falar de Saturno em 2024, né? Era esse o ponto que eu ia colocar. Pode seguir, Cris. Porque se a gente pensar, por exemplo, em matéria de a energia que ele traz, né? Ele tem o Saturno, assim, ele não os planetas eles não determinam nada, né? É quase como se você tem uma febre, você mede a febre com um termômetro. Mas o termômetro não é o causador da sua febre só porque ele disse quantos graus está a sua febre, né? Exatamente.
só mede. Então, através dos planetas, a gente consegue medir o tipo de energia que está acontecendo naquele momento. Como você vai usar essa energia é uma escolha sua. Sim, Cris, olha, justamente é isso que eu pego muito quando eu converso com as pessoas aqui, tanto no podcast como no YouTube, falando da nossa responsabilidade, que é Saturno, em cuidarmos das nossas emanações, né? Ou seja, da minha vibração, da minha frequência. Como é que está a sua frequência? Porque você é responsável por ela. Que você está vibrando bem e cuidando bem, você vai usar as melhores energias que esse planeta tem para te dar. E é nessa hora que vem um trânsito que a gente chama de ruim, porque você, de repente, porque é assim, né? A vida é assim, é um sobe e desce constante, né? Você tá numa boa, de repente entra uma energia que você não sabe de onde que veio, e aí você fala, gente, mas agora aí você tem que lidar com uma energia esquisita, aí de repente você tem que lidar com uma coisa que entrou na sua vida, mas não era nada daquilo que você estava pensando, porque você não tá sozinha, né? Acontece, tem a sua energia, mas tem a energia do universo inteiro junto com você. Saturno também é a fundação de um prédio, é a estrutura das coisas. Então, se você estiver vivenciando o telhado da casa, antes de você vivenciar a base da casa, no momento de trânsito de Saturno, você vai ter que parar com o telhado, você vai perder o telhado, porque você vai ter que voltar lá para a base da casa e construir a base, a estrutura primeiro. E ele é um grande realizador, Saturno, né? Então, como um aspecto, assim, um lado positivo e bonito de Saturno é esse, né? Ele é o realizador das situações. Ele é aquele que coloca na matéria, na sua frente, a realidade que você quer fazer aparecer. A gente é sempre de dentro para fora. E quando a gente entende isso, você flui com ele. Na paciência, tem que ter, na disciplina, né? Na responsabilidade. Exato, na responsabilidade, sabendo que você precisa contar com o tempo, porque nós vivemos numa realidade que o tempo existe, né? Se não existisse o tempo, nós não estaríamos aqui nessa realidade agora. Então, já que a realidade existe e o tempo existe, eu preciso contar com ele no seu passo a passo, na sua disciplina, na sua rotina, para eu construir aquela realidade que eu desejo. Para mim, essa é uma visão que eu sempre busco, que para mim ela é a mais positiva, e é a que sempre me leva para os resultados que eu quero. Porque você não pode fingir que não existe, né? Que o tempo não existe. Você não pode pular essa parte da sua vida. Falar, não, eu vou fazer, não sei que hora que eu vou chegar, que hora você vai terminar? Não sei. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Então, aí me diz, você só consegue concretizar alguma coisa? Nada, porque você não tem noção do tempo, né? Exatamente. Se você não tem isso, que são as limitações necessárias para que algo exista, se você não tem isso, flui, tudo se perde, né? Exato. Perde a forma. Se perde a forma, deixa de existir. Tem muito assunto aqui para a gente conversar. Obrigada pela participação. Grande beijo. Muito obrigada a você. Um grande beijo. Foi um enorme prazer participar com você, minha grande amiga astróloga. E eu espero que vocês aí tenham gostado, espero que vocês tenham curtido esse nosso bate-papo aqui sobre Saturno, e eu convido você a se inscrever no canal se você ainda não estiver inscrito, porque a gente vai ter sempre vídeos novos, principalmente com temas para 2024, onde a gente vai falar também de Brasil, a gente vai falar de mundo, nós vamos abordar 2024 aqui de todas as formas, e a Cris sempre vai estar como convidada para estar participando aqui com a gente desse bate-papo. Você gostou? Curtiu? Deixa seus comentários, que é sempre bom a gente saber o que vocês estão achando do canal. Fica com a gente, então, deixo aqui um grande abraço para todos vocês e a gente se vê em breve.